ao nosso novo episódio do podcast Que Gestão. Um podcast voltado ao empreendedorismo, às dores, às soluções para tudo que você quer nessa área. E eu já venho aqui pedir para você o seu like, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Também colocar seus comentários do que você gostaria de ouvir e sobre o assunto que nós vamos falar hoje. Nós temos um convidado aqui, que é o Paulo Maia, né? Eu sou a Rosana Mesomo. E eu sou Juliana Pires e é um prazer enorme estar nesse episódio, né, do nosso podcast Que Gestão. E hoje nós temos uma novidade. A partir de agora nós vamos abrir um leque, não só para o patrocinador, né, como nós já tivemos vários patrocinadores que trouxeram aqui as suas empresas, nós temos o contato deles, mas nós vamos falar de ações sociais, porque o empreendedorismo ele está muito ligado à ação social. Você que é dono de um comércio, de uma empresa ou está pensando em empreender, já pense nessa vertente. O social precisa de você. E hoje eu vou falar do Bruno Luiz Fernandes de Souza. Ele é da cidade de Carapicuíba. Ele tem uma história de vida incrível, ele é pós-graduado, ele, enfim, tem a vida dele, o trabalho dele. Mas o que eu quero levantar aqui nesse episódio é o trabalho que ele faz, que chama Projeto Cultura e Beleza. Todo ano, há 15 anos, na cidade de Carapicuíba, ele fecha a rua, e aí ele precisa de apoio de vereador, de prefeito e tudo mais, e ele leva para a população carente brinquedo para as crianças, música, corte de cabelo social, manicure, designer, transista. É um trabalho incrível. Há 15 anos crescendo na cidade de Carapicuíba. E o que ele precisa, gente? De ajuda, de apoio, de você que está assistindo, de nós que estamos aqui, né, hoje com esse convidado maravilhoso que eu já vou falar para vocês. Então, o podcast Que Gestão, a partir de hoje, em alguns momentos dos seus episódios, vai trazer para vocês um projeto confiável, que nós podemos apostar e fazer um social que realmente vai fazer a diferença e transformar a vida de muitos. Então, Bruno, conhecido em Carapicuíba como Bugão, é você, estamos com você, seu projeto é maravilhoso, vai aparecer aqui as redes sociais, o contato para você também poder participar desse projeto junto com ele. Mas falando da nosso convidado, né? Hoje nós temos a honra de receber uma pessoa extremamente especial, porque ele é jornalista e ele sabe falar com pessoas, ele nos ensina como levar, né, a mensagem, porque a comunicação, a mensagem, ela só vai dar resultado se ela for bem feita. Então eu vou pedir para que ele se apresente a nós e nós vamos conhecer hoje quem é Paulo Maia. Olá, boa tarde ou bom dia, né, depende da hora que estão assistindo. Verdade. Quero agradecer o convite, é uma honra, é um prazer estar nesse podcast de vocês. Sou Paulo Maia, eu e meu irmão Marcelo, nós temos uma agência de marketing digital. Na verdade, a gente trabalha hoje muito o marketing de conteúdo, marketing de influência, né? Sim. E como um dos produtos nossos é o portal Dolce Morumbi, que nasceu, estamos já no 6º ano publicando, né, na internet, né, de forma online. Ele, na verdade, nasceu da revista Dolce, né, a Dolce Vita, né, que foi durante 20 anos editada pela Denise Gonçalves, aliás, sucesso, né, durante esse período todo. Ela que inclusive nos procurou para fazer a transformação digital. Começamos ali em 2020, ainda mesmo com pandemia e tudo mais. Apresentamos o projeto, ela esteve conosco ainda durante um tempo. Depois ela acabou indo fazer outras atividades e a gente continuou com a Dolce, né? Sim. E hoje, na verdade, a Dolce acaba sendo também um painel para clientes nossos, para divulgação, não apenas de forma publicitária, mas principalmente, como eu disse, como marketing de conteúdo, né? Então, quer dizer, como a gente
utiliza, né, no nosso slogan, que é divulgando interesses, né? Então é uma forma que nós mantivemos o mesmo espírito da revista, que foi no passado, que era justamente levar produtos e serviços da região aqui, né? Então mantemos esse mesmo propósito e agora, claro, na internet a gente acaba atingindo um público maior e numa outra dinâmica, né? Porque Mas a revista era muito bairrista, né? A Dolce Morumbi mesmo, a revista, aquela física, que aliás eu agradeço de coração a Denise, um beijo enorme a Denise. A Denise foi a primeira pessoa que me procurou quando eu cheguei no Morumbi há 10 anos atrás, e o veículo da revista Dolce foi o primeiro que propagou ali o salão, né? Então eu sou muito agradecida a esse primeiro contato que eu tive, que com certeza fez muita diferença no meu caminho, né? E a revista mudou, né? Hoje ela é digital. A questão da revista, como você disse, ser bairrista, na verdade esse era um objetivo. E as condições, né? Era uma revista física, então quer dizer, ela não era vendida, ela era distribuída, né? Ela era feita, paga com publicidade. Aliás, a revista sempre foi de uma qualidade excelente, né? Vocês conheceram, né? Não apenas a qualidade do produto em si, mas o seu conteúdo, enfim. E é claro, ela circulava por aqui, né? Tanto é que, na verdade, o sobrenome hoje, né, o Morumbi, na verdade ele acabou sendo incluído com o tempo, porque a revista nasceu La Dolce Vita, né, que foi uma parceria aqui com o Shopping Jardim Sul, inclusive, no começo. Né? Eu lembro disso. Era justamente para promover negócios e serviços, né? E aí, com o tempo e com o sucesso que ela começou a alcançar, aí ficou apenas Dolce, né? Mas aí começou a sair na capa da revista, embaixo, logo do Dolce, ali o Morumbi. Então, Dolce, Morumbi, Dolce, Morumbi. E aí ficou Dolce Morumbi, né? Então, quando a gente assumiu, ali no final de 2019, início de 2020, a gente manteve esse nome, né? Porque tinha um recall muito grande. Ainda que a dinâmica e o projeto editorial para o mundo online fosse outro, porque a revista tinha uma publicação bimestral, né? E toda uma dinâmica que, enfim, atendia aí ao mercado editorial da época, né? E de revista, né? Na internet a coisa é diferente, né? Então, assim, até o próprio consumo, né, é diferente. Então, a gente passou a fazer publicações diárias. Sim. Né? Então, todo dia matérias, tal, e aí fomos buscar colunistas, fomos buscar material novo, né? Considerando também de que ali já começava a ter um novo público para a revista, não era mais... Expande, né? E é uma nova geração também. Quer dizer, hoje, quem consome o portal do Dolce Morumbi, muito provavelmente são os filhos de quem consumiu a revista. Exatamente. Né? Eu lembro, meu filho, minhas sobrinhas e tal, vinham a revista em casa lá, mas eles já estavam sendo, vamos colocar assim, né, iniciados no mundo virtual, no mundo digital, né? Já migraram. Eles já vêm com esse chip, né? Não precisa nem ser iniciado. Pensar, se dá para uma criança de 3 anos um negocinho, acabou, né? Exatamente. Ela sabe mais que você mexendo. A gente já sabe que é assim. Mas a revista, enfim, aí o portal, a gente, claro, também teve uma curva de aprendizado muito grande, né? Principalmente na questão da curadoria, da editoria, tal, que assuntos tratar, de que forma, como divulgar, né? Aonde divulgar. Ainda bem que estamos aí mantendo ainda, claro, né, há 6 anos. Eu gostaria de fazer uma menção especial, ainda falando a questão de empreendedorismo, né, porque a gente buscava colunistas na época e a Juliana foi indicada por uma outra amiga nossa, a Amanda Sansi, né, que também escreve para a revista,
para falar sobre beleza. Ah, não, olha, Ju, tem um salão, né? Etc, etc. E aí entrei em contato com a Juliana e tal. Fizemos nosso primeiro acordo, ela começou a falar, né, do mundo da beleza. Mas depois eu logo comecei a desconfiar e comecei a descobrir outros textos dela, onde ela falava de empreendedorismo, né? E aí eu chamei, Ju, vamos falar de empreendedorismo também, né? Porque afinal de contas, e aí quando eu fiz uma matéria com ela falando sobre a carreira dela, tal, um pouquinho antes de você adentrar o mundo da política, né? Sim. Eu fiquei bastante surpreso, né, com a trajetória dela, né? Que era profundamente empreendedora, já tinha também essa pegada social, né? E aí chamei ela também para escrever sobre empreendedorismo. Verdade, né? Verdade. Eu tenho muita honra hoje de ter duas colunas. Aí eu falei, poxa, eu ganho, a revista ganha, o leitor ganha, e o aprendizado, né? A gente acaba tendo isso bastante contundente. Então eu quis trazer um pouco também esse conhecimento dela, que me surpreendeu, assim, e na verdade pelos resultados que ela apresentava, né? Eu costumo dizer uma frase que a gente fala assim, quem vê close não vê corre, né? A gente sabe que a questão do empreendedorismo no Brasil, você tem que ser um superwoman, um superman, né? Mas a gente gosta, né? Como diz, tem toda aquela questão da gente trabalhar e sentir cada vitória assim como se fosse a única. Isso nos traz esse conforto também, né? Por um outro lado. E quando você sabe da história a fundo de cada pessoa, né, é muito legal. Por isso que é rico, né, quando a gente entende como que ocorreu, né, você falou, olha, a história da Ju, né. E cada empreendedor tem a sua, né? É uma lição de vida. Exatamente. Nós todos temos uma persona, né, que nós fomos criando ao longo do tempo, mas a história, né, que veio e que nos trouxe até aqui, ela é rica de várias coisas e para todos, né? Eu acho. Olha, é verdade. Eu, nos últimos 3 anos, desde que a gente começou a revista, passei a escrever também sobre diversos assuntos. Também gosto de escrever diversos temas, tal, principalmente, enfim, mundo pop e tal. Mas há uns 3 anos para cá, eu comecei a escrever sobre pessoas, né? Escrever sobre perfis de pessoas, escrever sobre os nossos colunistas, pessoas que, na verdade, me contratavam para escrever suas histórias, tal. Uma espécie aí de um ghostwriter, né? Para isso. E muitos deles são empreendedores. E até hoje eu faço esse trabalho. Nós estamos, inclusive, tem feito esse trabalho para um cliente nosso, um cliente da Touché. E o que eu percebo, Rosana, neles todos, em suas trajetórias, em diversos negócios, primeiro, essa veia empreendedora, né? Mas o mais importante que eu vejo, e isso é uma frase, na verdade, também do meu irmão, é uma reflexão dele, fala, olha, muita gente hoje quer ser empreendedor, mas eles se esquecem que é fundamental antes, né, ao longo desse caminho, também ser empresário. O que eu quero dizer com isso? Você quer empreender tudo, mas você tem que ser empresário no sentido de saber como fazer a gestão do seu negócio. Porque você pode ter toda a vontade de empreender, por exemplo, um comerciante, ou um vendedor, então tem aquela vocação comercial, aquilo tudo, porém é um péssimo gestor. E aí o seu negócio vai por água abaixo. Você tem a vontade de empreender, você quer fazer negócios, tal, mas fazer a gestão de uma empresa é algo assim que você soa. A parada é dura. Você tem muitos riscos, você tem que assumir alguns riscos, você às vezes
não se deu anular em certo, algumas coisas, né? não deu certo. A gente se anula Se muito. desprender. Entender aquele fracasso para fazer de novo, ou seja, às vezes um sucesso, né, que aparece para todos, na verdade ele foi resultado de diversos outros fracassos, né? Sim, sim. Então Perfeito. o que eu acabo aprendendo, né, com essas entrevistas que eu tenho feito com empreendedores e tal, é ver esse caminho de que é fundamental também você, em algum dado momento, prestar atenção de que o que você está fazendo não é só um trabalho ou um job ou um freelance e tal. O seu negócio começa a crescer e você precisa buscar ajuda, precisa se profissionalizar, precisa fazer curso, precisa trazer, né? Eu lembro de ter entrevistado uma confeiteira que ela começou assim, fazendo trabalhos, fazendo doces para casamento, porque tinha perdido um emprego, né? E ela com família e tal, não, eu preciso fazer alguma coisa tal, e começou a fazer isso. E começou a dar certo, né? O negócio tal, começou a crescer, ela não deixou o negócio se atropelar, ela foi buscar ajuda, né? Principalmente no Sebrae, profissionais. Teve um determinado momento também que ela foi muito consultada, ela foi muito procurada para ensinar pessoas a fazerem seus doces, né? Para dar curso e tal, né? Poxa, então né? faça curso, vende seus cursos na internet e tal. Antes dela dar um primeiro passo, né, ela amadureceu essa ideia, ela buscou ajuda. Como é que eu formato um curso? Como é que eu ponho isso na internet? Que método eu uso? Tal? Ou seja, eu acho isso muito importante, né? De que empreender exige paciência, exige, sabe? Você tem, às vezes, claro, contar um pouco com a sorte, mas não é uma brincadeira. Ainda mais nos tempos de hoje que assim, né? Você fala, bom, estou começando um negócio hoje, mas você não... E é um negócio que assim, ele não dá resultado em 1 ano, nem em 2, né? Ele não traz... Você investe, vai levar um tempo para esse retorno. Claro, é a maturidade, né, da coisa. E hoje você tem que pensar o seguinte... Então, muitas vezes as pessoas falam assim, não, ó, você vai ter um retorno em 5 anos. Ok, então tá bom, vou investir e tal, e em 5 anos eu começo a ter o retorno do meu capital. Mas às vezes você precisa se perguntar o seguinte, mas o meu negócio vai existir daqui a 5 anos? São conjecturas. Né? Ou seja, não apenas o meu negócio, mas existirá esse mercado que eu estou trabalhando hoje, vai existir em 5 anos? Ou eu tenho que ficar atento para evoluir com esse mercado, porque o que eu ofereço hoje, talvez daqui a 5 anos... E quantas empresas não foram embora, né? Sim. Porque não, quantas empresas não deixaram de se adequar ao novo mercado, ficaram para trás, né? Exatamente. Então, Mas, falando de você, como que você decidiu ser empreendedor? Conta pra gente aí quanto tempo você está nessa jornada, o que você fez antes, pra gente entender aí a sua caminhada também. Olha, eu diria assim, eu já estou nessa jornada já tem uns 10 a 12 anos, né? Na verdade, quem me chamou para fazer um negócio junto, trabalhar nessa área de comunicação e marketing, foi meu irmão, né, Marcelo, meu sócio também. Na época, eu tinha saído do mercado de tecnologia de informação. Trabalhei muitos anos em multinacionais, tal, com empresas que fazem sistemas para gestão, né, de empresas. É uma área bem diferente, né? Mas eu trabalhava, sempre trabalhei, a grande parte, eu sempre trabalhei na área comercial. Tá. Você não era o cara que ficava lá fazendo o sistema, não. Eu vendia eles, né? Porque geralmente a pessoa é um pouquinho mais introspectiva. Isso, exatamente. Mais técnica e tal. Mais técnica.
E eu fiz publicidade, sou formado em comunicação social e sou publicitário. E na época eu trabalhei na área comercial e é um mercado onde exige uma atitude comercial muito consultiva, né? Sim. Então era mais o meu perfil. Mas a bem da verdade é que eu nunca me considerei exatamente um grande vendedor, né? Eu consegui fazer vários negócios, fui bem sucedido em um certo momento e tal, mas eu gostava muito de trabalhar mesmo era com a comunicação, né, com o marketing e tal. Então, quando eu saí desse mercado, o meu irmão, que também é formado em publicidade, mas meu irmão sempre teve negócios, né, dele mesmo, desde adolescente e tal, ele começou a trabalhar em algumas coisas, mas ele queria ter um negócio dele próprio e tal. E aí ele me chamou e falou, olha, não, vamos fazer alguma coisa voltado aí à comunicação, ao marketing, à consultoria e tal, ele mais na consultoria de negócio e tal. Então tem já 12 anos que estamos nessa jornada, trabalhando com marketing, e aí mais no marketing digital, hoje mais no marketing de conteúdo e tal. Então foi isso que me levou a empreender, na verdade. Você saiu de um CLT, né? Sim. Nessa situação, e você migrou para o empreendedorismo, né? Exato. Começou a ser dono do seu próprio negócio e a trabalhar. E aí, nesse momento, eu acredito que todos nós que passamos por isso, né, nós já temos convidados que já herdaram de família, não é o nosso caso, a gente se tornou um empreendedor, né? Qual é a dificuldade nesse momento? O que mais pesou em você? O medo, a insegurança do mercado, aquela coisa de deixar o CLT, a ilusão da segurança, né? O que mais pesou, Paulo? Olha, para mim, eu não tive muita escolha, na verdade, na época, né? Ainda busquei, tive outras oportunidades no mercado de tecnologia de informação, mas não eram oportunidades que também me chamavam a atenção, né? Porque, na verdade, assim, quando você está numa área comercial, você tem sempre que se perguntar, né? Mas como é que é o seu marketing? Eu consigo vender o seu produto? Ele está sendo divulgado? Né? Você tem que acreditar nesse produto também, né? Eu sempre falo, você venderia para você mesmo, né? Se você vende para você mesmo, você vende para o outro. Exato. Né? Mas muito importante, como um profissional de marketing, era perguntar o seguinte: claro, não estou exigindo que o seu produto seja o primeiro do mercado, mas ele é divulgado no mercado, quer dizer, ele tem apelo, porque senão fica difícil vender. Sim. Né? Senão... Fica sem credencial, então, né? Eu tive algumas oportunidades que não me apareciam. Então, eu falei, não, eu vou empreender. Então, na verdade, assim, o medo foi, na verdade, do início. Porque eu tinha uma consciência, assim como o Marcelo, de que nós teríamos uma curva de aprendizado. Né? Você não vira a chave no dia seguinte e fala, bom, agora eu sou empresário, conheço o negócio. Tá. Não, você tem que pesquisar o mercado, você tem que entender seus concorrentes, você tem que entender primeiramente o seguinte. Emprego, né? É o dia do primeiro emprego, né? Aquele primeiro dia terrível. Você primeiro se pergunta o seguinte, tá bom, mas o que eu vou oferecer? O que eu vendo? Né? Qual é o valor que eu estou entregando ao outro? Então, primeiro você tem que fazer. Então, isso foi bastante complicado no início. Até a gente entender, eu trouxe bastante coisa da minha experiência, tal, meu irmão também, mas quando a gente começou a ir para o mercado mesmo, eu lembro que a gente parava para pensar e falava assim, nossa, a gente tem muito que aprender. A gente ainda tem muito o que fazer, né? E aí é claro que a gente acabou deixando também um pouco da nossa intuição falar um pouco mais alto, né? Então hoje eu acabo... É onde você às vezes
você não tem muitos elementos ou muita informação confiável para tomar uma decisão, então você apela para a sua intuição, fala, bom, eu vou por aqui, faço um risco. Então, quem nunca, né? o começo foi bastante complicado por conta disso, né? Mas uma vez que a gente começou a trabalhar e ver que algumas coisas estavam funcionando, tal, aquilo começou a ser um grande motivador. E aí eu pensei, bom, você começa a criar uma certa rotina e uma certa forma de trabalhar que você para e pensa, bom, não, eu tenho que continuar aqui, né? Enfrentar as minhas dificuldades, porque não dá mais para voltar. Né? Não dá mais para voltar por uma série de situações, mercado, sei lá, idade, oportunidades, mas o fundamental para mim, eu também não quero mais voltar. Sim. Né? Eu estou gostando do que eu estou fazendo, tal, não está me deixando rico ainda, porém, a satisfação e... A riqueza está em outro ponto agora, né? Porque a gente sempre fala isso, né? O que é ser milionário, o que é ser rico, qual que é o ponto, né? Então, às vezes, o milionário não é só a quantidade, não é só ter 1 milhão na conta, né? O milionário não é só isso, ele tem que saber controlar esse 1 milhão, senão esse 1 milhão vai embora tão rápido. Não, então, a vida toda dele tem que estar bem, né? Não é só o fator dinheiro. E para mim, assim, quando eu estava como CLT, digamos assim, ou quando eu trabalhava como empregado, né? Também não fiquei rico. A ilusão ou a sensação, às vezes, de estabilidade e tal, ela é meio o CLT é limitador. E o CLT é muito limitador, né? Exatamente. Ele te limita a viver com 10, viver com 20, viver com 50. Ele é limitador. E aí é a história de cada um, né? Tem gente que foi muito bem sucedida, é muito bem sucedida, tal. Tem gente que não. No meu caso, eu falo por mim, obviamente, eu acabei descobrindo depois que, ainda que haja uma série de riscos e responsabilidades e coisas que você tem que aprender, mas você fala, não, mas pelo menos eu estou fazendo aquilo para mim, eu respondo para mim, quer dizer, eu também não tenho mais a ilusão de certas verdades, assim, né? Quer dizer, antes eu discutia com meus chefes, né, com os meus diretores, às vezes de cima de um certo pedestal e achando que eu estava... Hoje, na verdade, eu abaixo a cabeça, escuto o meu cliente, volto para casa e muitas vezes eu falo, não, eu errei aqui, eu tenho que acertar, não adianta, né? A minha opinião é a que menos importa nesse momento, eu tenho que escutar o outro e entender onde é que eu tenho que fazer certo, ou falar para ele procurar outro porque eu não sirvo para ele. Sim. Né? Então... eu acho que o empreendedorismo ele nos acelera nessa questão, né? Desse aprendizado, desse lugar aí de estar ali aberto a ouvir, né? Porque como a gente lida com clientes, né, e a gente vive deles, a gente entra nessa, né, de mudar um pouco a nossa configuração, de eu sei e tal, eu aprendi, a gente vê isso nos filhos hoje, né? Eu escuto direto meu filho com várias soluções, né? Eu aprendi, nossa, né? O meu mais novo é ótimo em soluções. Eu falo, então tá bom, vou colocar amanhã, aí você vai vendo, né? Não, peraí, que depois vamos ver, depois que eu jogar o videogame. A prática é outra, né? Mas tem esse afã nosso do início, né? E eu acho que entra nesse lugar aí da gente criar uma coisa de ouvir, de entender e aí de introjetar. Isso aqui eu estava indo bem, mas daqui por diante ele me deu outra configuração daquilo que eu posso melhorar ainda mais. E isso nos forja melhores, eu acredito, né? Porque a gente aprende muito. Uma coisa que eu acho fundamental,
para você ter um mínimo de orientação quanto ao seu negócio, quanto à sua vida, é você saber fazer perguntas, né? E escutar as respostas e se perguntar se essas respostas ainda fazem sentido hoje, né? Se não fizer, então você tem que procurar uma outra resposta. Não adianta você ficar... Pergunta de novo. Fazer uma nova pergunta, se perguntar por que você está fazendo isso, se perguntar... principalmente, a gente estava falando de comunicação, né? Então, por exemplo, assim, às vezes, eu já escutei muita gente dizer o seguinte: não, mas eu te mandei um e-mail. Tá bom, mas isso não quer dizer que eu li seu e-mail, né? Quer dizer, se você quer que a sua mensagem chegue, você tem que garantir que o seu receptor receba e entenda. E isso é obrigação sua, não dele, né? Então, muitas vezes, eu pergunto, não, peraí, às vezes você faz um trabalho tal, escreve alguma coisa e você está achando, nossa, tá ótimo aqui, né? Você submete a pessoa tal, ela faz uma série de críticas, né? E não tá bom, não sei o quê. Hoje, muitas vezes eu ponho o pé atrás e falo, bom, eu não fiz esse texto, ou não escrevi isso, ou não fiz esse trabalho para mim. Fiz trabalho para aquela pessoa e ela não gostou. Ela está colocando algumas críticas. Eu preciso tratar essas críticas de forma séria, importante, se eu quiser entregar um trabalho pelo qual ela está pagando. Né? Não posso simplesmente falar, não, mas como assim você não gostou? Pô, esse trabalho aqui está excelente. Exato. Né? Tipo, poxa, o problema é seu, né? Minha mãe gostou. Se minha mãe gostou, é ótimo. Como assim? Né? Exato. Então, às vezes, você tem que dar um passo para trás e falar, Sim. não, né? Verdade. Se você gostou tanto daquele trabalho, pega ele e põe na sua estante, fica só para você, mas passa um outro para o seu cliente. Exato, Atenda o que o cliente né? quer. Exato. Porque, então é isso. Agora, com essas questões que a gente tem falado aí, e essas dificuldades que a gente passa, você já pensou em desistir? Já teve momentos, né? Já teve momentos de... Mas, no meu caso, Rosana, assim, no caso do meu irmão também, né? Sempre que vinha essa angústia ou esse momento ruim, puxa, não tá dando certo, vamos desistir. Aí sempre vinha aquela coisa assim, tá bom, mas eu vou fazer o que no lugar? O que eu ponho no lugar? Né? E aí, como não vinha nenhuma resposta interessante, falou, olha, então é o seguinte, vamos dar 5 minutos, vamos tomar um banho, vamos uma boa noite de sono e amanhã vamos encarar os problemas de novo de frente e tal, porque é isso que nós temos. Sim. Né? Vou desistir, tá bom, mas o que você põe no lugar? Se não tiver nada, ou se para pôr no lugar é algo também novo que você tem que fazer, tem que aprender, tá? Não, então peraí. Vai passar tudo outra vez. Você não vai ficar brincando, então não, peraí. Se não está dando certo aqui, porque alguma coisa nós estamos fazendo errado. E a primeira coisa a se perguntar é o seguinte, mas é isso que eu quero fazer? Né? Eu estou no lugar certo como vocação ou como algo, porque o empreendedorismo também, você tem que se perguntar isso, né? Tem que trazer satisfação, né? Você tem que estar satisfeito com o que você faz. Exato. Né? Senão você vai fazer uma entrega ruim. Senão você não vai sair do lugar. Por quê? Porque, assim, hoje em dia, né, se você parar para pensar, você ser original ou ter um negócio novo, tal, que ninguém fez, é muito difícil, quase que não tem. Não, eu acho que tudo se copia mesmo. Como diria o Chacrinha. E assim, e também você tem que parar para pensar um pouquinho sobre você e dizer o seguinte, não sou nenhum gênio, né? Não sou ninguém fora da curva. Sou uma pessoa normal como outra qualquer. Então, assim, você sabe que como você
tem um monte de gente por aí também tentando fazer a mesma coisa. Então, você tem que tentar fazer melhor para alguém do que o seu concorrente, né? Ou oferecer algo diferente dele. E às vezes o oferecer algo diferente dele, às vezes pode ser algo muito simples, como atender bem, por exemplo. Sim, sim. Né? Às vezes, nesse pensamento, você pegou um ponto bom. Nós estamos falando aqui, desistência, mas é uma reinvenção. Exatamente. Quando você se debruça sobre o que você faz e você entende que, não é bem aquilo, tudo bem. Vamos nos reinventar em cima disso. E é uma dor que, às vezes, nós empreendedores passamos, e que a gente acha, meu Deus, olha, pelo amor de Deus, como que não? E tal, porque você não entra em algo querendo perder ou não dar certo. E essa palavra não dar certo ou não é meio pejorativa, né? Até porque durante um tempo ele deu certo. É isso que eu falo, Não tem nada que a gente faça que durante um período não dê. Até relacionamento. Exatamente. Relacionamento é assim. Olha aí, olha o momento que você tem que fazer a pergunta de novo. Deu. Exato, o momento da pergunta outra O vez. momento da pergunta de novo, entendeu? Por quê? Eu vou fazer uma brincadeira, né? Eu gosto muito de filosofia e tal, e leio algumas coisas assim e tal, e eu me lembro do filósofo alemão Nietzsche, que é muito famoso aí, conhecido pela sua filosofia do martelo, né? Que é o seguinte, né? No caso da filosofia dele, só para colocar em contexto, ele fala, você tem que usar um martelo naquilo que você acredita. Ou seja, bate. Enquanto aquilo estiver de pé e durar, tá valendo. Quando começar a rachar ou quebrar, é porque você precisa colocar alguma outra coisa no lugar. Aquilo ali... Então, o que eu coloco? Né? Que o martelo, para mim, é a pergunta. Né? Então, você está perguntando ali, enquanto a resposta for, não, o negócio está de pé, está ok, então estou no caminho certo. Mas quando você percebe, opa, eu estou fazendo a pergunta e o negócio começou a rachar aqui, é outro momento. Eu tenho que pensar o que eu ponho no lugar. Então, isso que você falou, dá certo por um momento. Quando começa a não dar mais certo, a questão mudou o mercado, mudou hábito de consumo, alguma coisa nova apareceu, quer dizer, eu não me atualizei, sei lá, preciso me mexer, porque senão eu vou desaparecer. E de repente eu estou no meio do caminho, né? Eu estava falando lá, poxa, eu estou investindo aqui, ainda não peguei os frutos, quer dizer, o meu capital está investido e ainda não recuperei, e muito provavelmente, se eu não mudar, eu não vou recuperar, eu vou quebrar. Você vai perder. Exatamente. Verdade, porque mudou o mercado, mudou a forma de fazer, mudou a atitude, enfim. E falando da revista digital, que hoje é o teu foco, né? O foco, inclusive, dessa participação sua aqui. Qual que é a dor, a maior dor hoje de quem está à frente de uma revista digital? É você... não é convencer, mas você mostrar como a leitura, ou não vou chamar a leitura, mas o marketing que você pode fazer com conteúdo é importantíssimo para o seu negócio, para a sua imagem, para uma ideia que você queira divulgar, para você marcar uma presença. Quer dizer, ainda que hoje você tem o vídeo, né, como um grande pelo, e é onde nós acabamos absorvendo muito mais, né, mas a palavra, né, você conseguir colocar num certo contexto, num texto, o que você faz, como você pode ajudar outras pessoas, né, que estão buscando aquele assunto, eu acho fundamental.
afinal de contas, é assim que funcionam universidades, funciona o aprendizado, quer dizer, você precisa desenvolver métodos e tal, isso é escrito. Sim. Né? Então, não morreu a revista, né? A revista, na verdade, ela nunca morreu. O jornalismo não morreu. Ela mudou de configuração. Exatamente. Hoje em dia você não vê jornais na banca, e antigamente, nós somos do tempo, gente, aqui, os mais jovens que assistem, parece que a gente também é do outro... de outro planeta, a gente conhece de outro planeta. Todo episódio eu falo muito desse negócio dos mais jovens e tal, parece que daqui a pouco eu tenho ali. Mas assim, é que o mundo mudou em pouquíssimo tempo. Nós somos uma geração que pegou o offline, depois o online, né? Então a gente fez essa transformação. A gente é da época em que, se domingo, você comprava um jornal, que era isso aqui, né? Esse jornal que a gente compra para pet hoje, né? Que vende lá nas bancas, não precisava comprar, você tinha já o de domingo. Né? E aí a gente procurava emprego por ali e tal. Então, não só isso, as notícias e tal, tudo era ali, os cadernos eram enormes, era um negócio absurdo, assim, juro por Deus, era um calhamaço, assim, das grandes... hoje, elas todas se reinventaram, né? Por isso que a gente fala, você voltou a falar da revista, a questão existe sim, porque ela é digital. Né? Assim como o jornal é digital, né? Assim como todas as outras revistas, cara, imagina, a gente cresceu com salões de beleza, que é o nosso negócio, com aquela mesinha assim, com a revista, com o revisteiro, nós tínhamos revisteiro no salão de beleza, também tive um revisteiro, não sei nem onde foi parar. Hoje em dia a cliente chega com o celular dela, ela tem aqui um parque de diversões, cada um tem, né, o seu. Ele até faz ligação, mas ele não vê, né? Ele é para isso. E aí ela tem a revista dela aqui e tem todas as revistas. E todos os cadernos dos jornais. É cultura, é beleza, é comunicação. O que eu acrescentaria, e ainda na pergunta da Juliana, é assim, é claro, o meio e o formato mudou. Sim. E vai estar sempre em mudança. Porém, o conteúdo... Esse você tem que transmitir a sua mensagem, né? Então, assim, se no passado, antes, por exemplo, uma matéria de jornal poderia ser a capa toda, hoje isso já não cabe mais. Você tem que encurtar a mensagem, você tem que ser mais criativo, você tem que ser mais objetivo, você tem que ser... E ela é um complemento às diversas outras coisas. Então, E ainda leva a sua assinatura, eu acredito, porque o que eu digo de assinatura? Quando eu leio o que o Paulo escreveu, eu sei que é do Paulo. Isso ainda é a questão da identidade. Essa identidade ainda preserva para qualquer coisa, porque você está passando uma informação, não importa qual canal, meio, mas você ainda imprime a sua maneira ali, que é muito legal. E aí entra numa coisa aqui que eu queria te perguntar. O que você entende como vantagens e aprendizados nesse empreender? Bom, como aprendizagem, você acaba descobrindo que nunca é tarde demais para você começar alguma coisa. Né? Quer dizer, não importa em que momento da vida você está, não espere para amanhã, né? Comece a fazer hoje. Não espere um resultado logo de imediato. Você tem uma curva de aprendizado, você vai amadurecer e tal, mas o tempo está a seu favor. Meu irmão também costuma dizer isso. Ele falou assim, olha, você quer empreender alguma coisa, quer fazer algo, tem duas coisas, você tem que ter... O bom é você ter as duas coisas, mas às vezes você tem que ter uma ou outra. Ou você tem muito dinheiro, né? Você vai lá, investe, já constrói um negócio ali, ou você tem que ter tempo. Né? E às vezes tempo você tem. Né? Então assim, e não espere, eu acho que nunca é tarde demais para começar. E as vantagens de empreender, olha, eu acho que tem diversas. A primeira é
você assumir responsabilidades e ser dono do seu nariz, né? Para o bem ou para o mal, né? E no dia a dia, né, você está sempre entendendo que, olha, o Paulo de hoje com certeza não será o Paulo de amanhã, que o Paulo de amanhã estará com alguma coisa a mais, né, que vai aprender pelo bem ou pelo mal e tal, mas é que você acaba assumindo suas responsabilidades, e isso, quando tem as suas benesses, é maravilhoso, né? E também, no meu caso, em especial com a revista, o fato, às vezes, de eu estar divulgando, né, o trabalho das pessoas também, divulgando os interesses, publicando os seus textos, olha, isso me dá um sentimento fantástico de realização. Muito bom. E quem está assistindo, né, o nosso podcast, deve estar pensando assim, como eu faço para participar dessa revista? Como eu faço para ter meu nome lá, meu negócio divulgado? Então, Paulo, aproveita esse momento, faz um pitch de vendas para a gente e mostra onde nós podemos entrar em contato com você e participar desse mundo, dessa revista. Olha, é só acessar doutimorumbi.com, né? Além de você ter ali à sua disposição o nosso conteúdo diário, diversos assuntos, nossos colunistas, gente como a Juliana aqui, por exemplo, ali tem um contato de WhatsApp, você pode clicar ali no ícone do WhatsApp, já faz um contato direto com a revista, e aí você, enfim, você quer divulgar o seu negócio, você quer divulgar o seu texto, você quer, enfim, fazer uma publicidade, marketing de conteúdo, tal. A revista hoje nós temos um alcance de mais ou menos, nós chegamos aí a quase 30 mil visualizações no mês, né, ao longo desse tempo todo. Então nós temos um público bastante fiel e que lê a revista. É um público, hoje 2/3 do público é feminino, empreendedoras, profissionais liberais, enfim, artistas, tal, gente numa faixa etária entre 30 a 60 anos, então, ou seja, pessoas da classe média, classe A, B, ou seja, um público qualificado, né? Então, basta entrar lá, clica no WhatsApp, ou pode chamar pelo Instagram, todas as nossas redes, nosso e-mail também está lá, é só fazer esse contato e a Dolce divulga seu interesse. Muito bom. Muito legal. Esse papo com você, assim, muito, assim, inspirador. Obrigado, imagina. Muito bom. A gente Obrigado. tem, assim, esse afã de aprendizado, né? E ali você colocou várias coisas, assim, dicas que são valiosas de colocar, assim, que o empreendedor, ele tem ali, ele pode mudar, ele se reinventa, né? Então, para a gente e para os nossos telespectadores, eu acho que é interessante ver que as pessoas, elas se moldam conforme a coisa vai andando, né? Exato. Então, isso é muito legal. Você tem uma mensagem que você quer deixar de último para as pessoas? Olha, se você quer empreender, isso não acontece da noite para o dia. Você tem que ser tenaz ali, tem que ter tem que ser determinado. Eu lembro até hoje, muitos anos atrás, no trabalho, eu lembro que eu li uma nota que me deixou extremamente impressionado à época, de que o inventor da máquina de fotocópia, Xerox, né? Xerox na verdade é o nome da marca, né? Ele levou quase 30 anos levando essa ideia para empresários. 30 anos, quase 30 anos. Ou seja, alguém que tinha uma ideia que revolucionou o mundo e ele teve esse tempo todo e foi determinante, tal, até que alguém investisse.
Ou seja, não é para amadores, né? Você tem que ter muita dedicação, determinação e a vocação também é fundamental. Até arrepia isso, né? Porque provavelmente o inventor da Xerox, né, que a gente chama, que na verdade é a cópia da fotocópia, talvez nem tenha aproveitado, né? Tudo o retorno da sua grande ideia. Exatamente. Quer dizer, não, e você imaginar o seguinte, ao longo desse tempo não foi um passeio no parque, né? Ele teve muitos altos e baixos, com certeza, pensou em desistir, etc. Mas esteve firme ali. Então, seja determinado e vai atrás. Não desista logo de início, não. Muito bom. Resiliência, né? Resiliência. Que grande lição, né? Bate-papo com o Paulo foi tão bom que passou. Imagina. E a gente nem sentiu. Verdade. Mas, né, temos tempo, temos prazo, temos que liberar o Paulo para fazer assim as suas próximas edições. Vamos acompanhar, claro. Gente. Assistam, nossa, no caso dele, leiam, né? Assistam o nosso podcast e leiam a revista Dolce. É muito enriquecedor, né? Todos nós precisamos aprender. E temos sempre a aprender, né? Todos os dias. A gente fala, eu já estou na fase de ensinar. Ensinem que é bom, mas você vai aprender todo dia também. Não tem como fugir disso, né? Bom, e encerramos assim esse episódio de hoje, né? Com o coração aquecido por essa entrevista maravilhosa que tivemos aqui com o Paulo. Eu nem tenho coragem de falar em entrevista, né? Diante de um homem tão comunicador, jornalista tão espetacular como ele é, publicitário. Aqui a gente só fez um bate-papo, né? Vamos deixar as entrevistas para quem é de competência. Eu que quero agradecer a oportunidade de estar podendo falar um pouquinho aqui de mim, ou da revista, do nosso trabalho. Eu é que agradeço a vocês. Tá certo. E nós vamos relembrar, né, vocês agora no final do episódio, que hoje nós tivemos um lançamento, né, aqui no nosso pod, que é trazer visualização, voz para projetos sociais, né? Então você também que tem um projeto, uma ONG, ou enfim, gosta do social e trabalha pelo social, chama a gente lá no direct ou pelo nosso WhatsApp, passa também que a gente vai trazer, vai dar voz a você. E no episódio de hoje é o projeto Cultura e Beleza do nosso amigo Bruno Luiz Fernandes de Souza, que é da cidade de Carapicuíba, onde ele desenvolve uma série de trabalhos lá, mas o que nós vamos trazer são os últimos 15 anos, onde ele faz um evento, né, de beleza, de música, de ação social, para crianças, para mulheres, para empreendedores. Então é um dia que ele faz na rua, com o apoio, inclusive, da prefeitura, e ele consegue fazer um dia incrível, um dia diferente na vida de quem precisa de transformação, né? Então, o projeto Cultura e Beleza, vocês podem acompanhar. Eu vou deixar com o produtor até um videozinho do projeto, vamos ver se a gente consegue inserir aqui no nosso episódio, para vocês verem que lindo o trabalho que o Bruno faz lá na cidade de Carapicuíba. E dessa forma, Juliana Pires se despede do episódio Que Gestão com o nosso querido Paulo hoje, já ansiosa pelo próximo. Eu sou Rosana Mesomo, agradeço a audiência de vocês, peço para vocês os likes, compartilhem, se inscrevam no canal e também coloquem o que vocês acharam, comentem, façam perguntas, sugestões de novos assuntos, que a gente está aqui aberto a tudo isso. Também agradeço de coração ao Paulo. Eu que agradeço, obrigado. E é isso. Até uma próxima. Até mais, gente. Muito obrigada.